Fala galera, professor Geraldo Neto está aqui na área mais uma vez para poder a gente arrebentar no teu concurso público, perfeito? Olha só, antes de mais nada, eu quero te lembrar de alguns detalhezinhos, né? Agora, recentemente, a resolução 230 do CNJ, precisamente no artigo 19, ele diz o seguinte, que todos os concursos para tribunais será obrigatório, a cobrança de toda a legislação no que diz respeito aos deficientes, ok? Então, se você notar agora, os editais de concurso público, eles estão cobrando essa legislação para deficiente. Ela vem sendo cobrada. E aí o que você tem que saber? Tem que cair dentro, tem que desmembrar as questões trazidas pela banca, como essas questões elas estão sendo propostas, isso daí é muito importante para você. Eu quero que você fique atento, por quê? Por ser um tema muito novo, não temos muitas questões sobre os assuntos, mas as questões que tiverem sido editadas até então, até a presente realização desse curso, eu vou trazê-las, eu vou colocar no quadro, eu vou responder com você, eu vou te mostrar o que a banca X quer, o que a banca Y quer, perfeito? Se você analisar, por ser um conteúdo novo, não ter tanto tempo que está sendo cobrado, até porque essa legislação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é de 2015, ela teve um avacácio muito grande, que só vem entrar em 2016, você tem que ficar atento, porque a gente tem questões que nada mais é do que literalidade de lei, perfeito? E a gente também tem aquelas questões que, embora sejam literalidade de lei, ela vai exigir uma certa interpretação de você, meu candidato. Então, eu quero que você agarre-se firme ao nosso projeto, ao nosso propósito, e eu tenho certeza que você vai gabaritar isso daí, beleza? Então, como é que eu vou fazer? Eu trouxe a legislação, a gente pega, debate sobre a legislação, eu deixo o quadro em branco, faço alguns mapas mentais para você, e logo em seguida, a gente faz o quê? Questões a respeito do tema, para deixar isso mais massificado possível para você, ok? Então não vamos dar mole, vamos arrebentar a boca do balão em cima desse material, ok? Então vamos lá, meus amigos, olha só. Hoje nós iremos iniciar com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. A gente sabe que quando essas questões estão sendo propostas, tem edital que cobra todas as legislações que foram editadas até hoje, e tem edital que cobra determinadas legislações em específico. O nosso curso, ele vai complementar todas as legislações, mas sempre o quê? Eu termino uma legislação, a gente fecha uma gravação para poder ficar bem organizado para você aí de casa. Qualquer dúvida, eu quero que você mande para mim, beleza? Porque a ideia é fazer com que você gabarite essas questões. Graças a Deus, todas as aulas que eu venho ministrando, Papai do Céu tem iluminado bastante a minha cabeça e todas as questões de prova eu tenho matado em aulas. Você vai perceber que a partir do momento que você faz esse curso comigo, você vai estar apto a gabaritar essas questões, tá bom? Lembre-se também que quando você está fazendo uma prova de concurso público, às vezes a gente fica se perguntando, fica preocupado com diversos tópicos, né, que podem cair. E nem sempre nós damos a atenção necessária ao conteúdo de legislação, que cai em uma, duas, três, a média cai em 3 questões. Só que 3 questões ela te tira do sucesso. Se você vai fazer uma prova por um tribunal, seja ele qual for, se você tiver com 3 questões a menos, ou melhor, se faltarem, por exemplo, 4 questões para você gabaritar uma prova, pode ser que você não entre. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Então vem com o tio Geraldo aqui, tá bom? E aí eu já até começo brincando com vocês. Qual é o número da legislação que a gente vai estudar hoje? 13.146 de 2015. Essa é a legislação mais moderna que existe, ok? Foi a última que foi proposta, tá? Qual é o macete que eu já vou te dar de cara aqui, ó? É a legislação mais moderna, tá? Você vai perceber que essa legislação, ela fala de várias outras legislações, entendeu? Ela repete
extratos de vários outros conteúdos legislativos, que quando nós estivermos estudando ele, eu vou falar assim, ó, se lembra que nós vimos isso na legislação mais atual, e aí eu vou fazer essa interface com você e você vai arrebentar. Se você notar também, até o artigo 95 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala a respeito sobre, e do 95 em diante, são só alterações que ele provocou em outras legislações, ok? Então, o nosso estudo ele vai ser direcionado para concurso público e a gente vai exatamente até o artigo 95, ok? Então, fala comigo aí de casa. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Fala para mim, vai. Perfeito. Agora fala assim, Lei 13.146. Fala, vai. Isso aí. Fala assim, legislação mais moderna. Fala, vai. Isso aí. Então você já sabe que é a mais moderna. Se você analisar, o Estatuto, a 13.146, ela nem fala tanto em portador de deficiência. Eu quero que você tome um cuidado, porque assim como eu errei muito quando eu estava estudando para poder dar aula dessas matérias, quando eu estava aprendendo, a gente acaba falando, porque o portador de deficiência. Cuidado, atualmente é errôneo utilizar essa terminologia portador. Por quê? Quando você fala portador, dá a ideia que aquela pessoa ela porta um fardo e que a qualquer momento ela pode o quê? Se livrar daquele fardo, quando na verdade isso não acontece com a pessoa deficiente. Então qual é o correto você falar? Pessoa com deficiência e ponto. Você não precisa mais falar, não, porque é portador de necessidades especiais. Não, tem questão aí agora de concurso público de tribunal, do próprio TRE, do TRT, que eles jogam lá e falam, e colocam como alternativa portador de necessidade especial. Mas isso não é certo falar, isso não existe, legalmente falando, e a título de concurso. Então, qual é o correto você falar? Isso daqui é mundialmente, tá, gente? O correto é falar pessoa com necessidade, ou pessoa com deficiência, ponto. Esse é o correto falar. Portador de deficiência, necessidades especiais, não é correto falar, tá? Então, vamos embora para a gente lembrar. Legislação mais moderna, 13.146 de 2015. Então, essa é a legislação mais moderna, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí você fala assim, caramba, Geraldo, você não abriu um artigo sequer, e eu mostro para você que se você prestou atenção na minha aula, até o presente momento você já está gabaritando em concurso público. Por quê? Olha aí no quadro o que o tio colocou para vocês. Olha só, questão de 2017. Ó, questão está fresquinha. Essa questão foi do TRT da 24ª região, Mato Grosso do Sul. Meses que isso aconteceu. Na prova de técnico judiciário, olha o que ele pergunta. Em 2015, foi aprovada a lei que prevê diversos direitos para pessoas que tenham impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições e com as demais pessoas. O enunciado se refere a, olha que coisa linda, primeira coisa que ele te deu aqui foi o conceito que você vai ver lá na frente no artigo 2º de pessoa com deficiência. Ok? Então, se você já tem aquele conceito guardado dentro do seu coração do que seria uma pessoa com deficiência, e ele já te diz que foi em 2015, galera, até então, a título de concurso público, a única legislação que foi editada em 2015 foi qual? A 13.146, que é o Estatuto, ele foi denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Beleza? Então, você já sabe que esse daqui, ó, é o Estatuto da pessoa com deficiência. Perfeito? É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí você já mata logo. Olha só, isso é uma prova de Tribunal Regional do Trabalho, gente. É prova para o cara ganhar 10 mil reais. Aí ele fala, qual é a legislação que se enquadra? Vamos lá para as alternativas. Olha só, letra A. Lei 10.048, que dá prioridade no atendimento às pessoas com deficiência. Beleza, a 10.048 ela versa a respeito da prioridade do atendimento? Versa. Nós iremos estudá-la aqui durante o curso? Vamos. Mas aquele enunciado versa a respeito dela? Não, porque ela é de 2000. Olha aqui, ó, a Lei 11.126, que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual a ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de seu cão-guia. Essa lei é minúscula,
ela só fala exatamente disso. Eu estou falando do Estatuto da Deficiência aqui? Não, porque ela não é de 2015. Aqui, ó, Lei 10.098, que também é do ano de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção e acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Galera, ela é o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Não. Nós iremos estudar 10.098? Vamos sim, inclusive o seu regulamento. Tá bom? Letra D, Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição Federal é uma coisa, Estatuto da Pessoa com Deficiência é outra. Eu tenho disposições previstas na Constituição Federal que vão salvaguardar direitos da pessoa com deficiência? Tenho, mas é o Estatuto? Ela foi editada em 2015? Não, ela é de 1988. Olha aqui. Lei 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você vai lá e marca a letra E, que a letra E é a certa. Aí você fala assim, caramba, Geraldo, peraí. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Então eu estou diante de uma legislação que, se eu tiver atenção a pequenos detalhes que você vai marcar e você vai mostrar no quadro para mim, eu vou arrebentar no concurso público, vai. Isso não vai ser nenhum problema para você, irmão. Sabe por quê? Porque tu está estudando comigo e eu tenho certeza que você vai matar todas as questões de concurso público. Então, uma questão da banca FCC, que é uma banca difícil, uma questão para Tribunal Regional do Trabalho, que é um concurso extremamente concorrido, que o cara aqui, de 60 questões, se ele acertar 57 questões, ele não passa, você já está acertando questão aqui. Perfeito? Então cola comigo que eu vou fazer você passar nesse concurso, ok? Então vamos embora. Ficou gabarito letra E. Muito fácil isso, não é? Mas só passa a ser fácil a partir do momento que você tem a orientação necessária e a maneira correta de você pegar e fazer o seu estudo. Entendeu, galera? Foi? Deixa o tio apagar aqui. Olha só, independente de qualquer coisa, como você vai fazer o seu estudo quando se tratar de legislação para concurso público? Galera, não tem para onde correr. Você tem que ler a lei. Você tem que sentar e dar uma lidinha nessa legislação. Pega lá do artigo 1º ao artigo 95 da Lei 13.146 e leia. Leia. Você vai perceber que todo o meu material que vai estar apresentado no quadro nada mais é do que o texto da lei, com alguns destaques coloridos, alguns sublinhados que eu vou fazer aqui. O que eu recomendo a você? Assista essa aula comigo até o fim, esse módulo, né? Até o fim, e vai sublinhando e vai ticando tudo aquilo que o tio Geraldo pedir para você fazer. E aí em casa você vai ter um material de ponta, um material extremamente afiado que vai lhe permitir gabaritar todo e qualquer tipo de questões que venham aparecer na prova para você, tá bom? Gabarito letra E. Foi fácil demais? Foi. Aí você pensa assim, Geraldo, eu sequer li o primeiro artigo e já estou acertando questão. É verdade, porque passar em concurso público não é o cara ser inteligentíssimo, é ele ter a estratégia correta e o esforço adequado para que ele seja aprovado no concurso público. E eu tenho certeza que você está buscando isso, porque você está aqui com a gente no LAC Concursos, ok? Vamos lá. Olha só, disposições gerais. Já nas disposições gerais, eu quero que você sempre tenha à sua mão uma caneta marca-texto. Se tiver várias cores, melhor ainda. Por quê? Você vai pegar ou o teu material, você pode acompanhar, ou então você entra lá no site do Planalto e você já imprime essa legislação atualizada, e aí você vai o quê?
ticando, comentando, vai colocando os detalhezinhos que eu pedi para você fazer aí do lado, tá bom? Olha só, vem continho geral daqui. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E ela vai ser denominada como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito? Eu tenho mais legislações que tratam e que salvaguardam, garantem direitos da pessoa com deficiência? Tenho. Mas essa daqui, a 13.146, ela é intitulada como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estamos juntos? Vamos lá. Destinada a assegurar e promover, ou seja, ela tanto assegura quanto ela promove em igualdade de em condições de igualdade, o exercício de direitos, das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. O que eu quero que você preste atenção? Olha só, ela vai assegurar e promover em condições de igualdade, ou seja, ela sempre vai primar por condições de igualdade entre a pessoa que detém uma deficiência e a pessoa que não tem deficiência, em igualdade de condições. O exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Então, tanto um direito quanto uma liberdade fundamental, ela vai ser amparada por essa legislação, a fim de que promover em condições de igualdade o exercício desses direitos e dessas liberdades, fundamentais por pessoa com deficiência, visando o quê? A inclusão social e a cidadania. Aí você fala assim, Geraldo, eu estou estudando para concurso público, beleza. Então você já vai botar no teu caderno o seguinte, até para chutar eu tenho que ter talento. Até para você chutar uma matéria numa prova em concurso público, óbvio, né, gente? Tirando a prova do CESP, que é outro mecanismo de realização de prova, entendeu? Mas que até para chutar, você tendo um certo conhecimento, você pode fazer isso. Até para chutar, você tem que ter talento. Por que eu falo isso? Se você analisar, ela vai assegurar em igualdade de condições, liberdades e direitos. Aí tudo bem. Só que você vai fazer o quê? Você tem que notar que ela vai assegurar em igualdade de condições, direitos e liberdades, para que essa pessoa com deficiência venha a ter uma inclusão social e a sua cidadania. Perfeito? Então, tá na dúvida na hora de prova, viu que uma questão tá... Peraí, A, B, C e D e E. Eu não lembro de nada, Geraldo, mas peraí. Ela tá primando por inclusão social? Ela tá buscando isso? Galera, até para chutar tem que ter talento. Você está percebendo então ó, que ó, inclusão social e cidadania, isso daqui ó, é um terminho que você vai perceber que diversos tópicos da legislação ele vai trabalhar e ele vai falar sobre isso. Estamos juntos? Perfeito? Então fiquem atentos aí, marque aí a sua legislação, marque o seu material. Eu sei que o material que é disponibilizado para você é disponibilizado no modelo de PowerPoint. Se você achar que não está agradando, que não está bacana, não tem problema. Você vai lá e imprime a legislação, perfeito? Imprimindo a legislação, você vai ter lá ampliado da forma com que lhe melhor agradar. Parágrafo único. Essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, ratificado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico. Galera, e aqui ó, externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo Decreto 6949 e 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Deixa eu voltar aqui. Tem muita gente que me pergunta, Geraldo, então peraí, a legislação da pessoa com deficiência, ela é um tratado internacional de direitos humanos e ela tem status de emenda constitucional? Cuidado e não confundam as coisas. A gente sabe que os tratados internacionais que versam a respeito de direitos humanos que foram recepcionados com o quórum de emenda constitucional, ou seja, eles foram aprovados nas duas casas, em 2 turnos, beleza? Com a porcentagem determinada por lei, e aí sim ele passa a ter o quê? Efeito de emenda constitucional, beleza? Agora, o que eu quero que você tenha atenção? Isso daqui é uma lei infraconstitucional. Beleza? Não confunda o tratado internacional que versa a respeito de direitos humanos, que salvaguarda alguns direitos para os deficientes,
Beleza? Com essa legislação, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estamos juntos? Vamos lá, continuando aqui com vocês. Vamos lá. Artigo 2º. Primeira coisa que eu quero que você faça, ó, circula o artigo 2º, puxa uma seta e escreve conceito. 2 pontos. Muito importante. Tá? Importante pra cacete isso. Esse artigo 2º é muito importante. Se você pegar e jogar aí na internet, em sites especializados em questões de concurso, você vai perceber que esse artigo aqui é cobrado aos montes em concurso público. É muito cobrado mesmo. Por quê? Porque ele vai te dar o conceito de pessoa com deficiência. Geraldo, não entendi. Olha só. Conceitos. Deficiência é diferente de pessoa com deficiência. Por favor, bote isso no teu material, tá? Tá bom? Deficiente é uma coisa, pessoa com deficiência é outra totalmente diferente. Não pode confundir os conceitos, porque a banca sabe disso, seja lá qual for a banca, ela sabe que você confunde e ela sabe que você acha que é a mesma coisa, mas não é. Então, pessoa com deficiência é uma coisa, beleza? Deficiência é outra totalmente diferente. São conceitos distintos, embora se correlacione. Então não confunda, tá bom? Então tu pode botar aqui do lado assim, ó, IPC, importante para concursos. Não erre isso na hora da prova, ok? Beleza? Então deixa o tio apagar aqui para a gente dar continuidade, tá? Não confunda, pelo amor de Deus. Olha só. Considera-se pessoa com deficiência. Então, você já sabe que é o conceito de pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, ok? É aquela que tem por impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Caramba, Geraldo, isso é um conceito? É. Isso é importante? Sim. Então, tu já fez aqui a observação que é um conceito muito importante. Tenho que decorar, gente? Sim. Então, você já sabe que é aquela que tem impedimento de longo prazo. Então, o que a gente faz aqui, ó? Impedimento de longo prazo. Vamos fazer um esqueminha aqui agora para você gravar isso daqui. Tá? Então, ó. Pessoa com deficiência. Beleza? Pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo. Então, você já sabe que não será um impedimento a curto prazo. Ó. Impedimento de longo prazo. Beleza? E esse impedimento de longo prazo, ele pode ser de algumas ordens. E que ordens são? Olha para cá. Ó, ele pode ser de ordem física, mental, intelectual ou sensorial. Física, mental, intelectual ou sensorial. Eu gosto de botar fins para o aluno lembrar. Tá? Como assim, Geraldo? Você vai ver, ó. Fins. Lembrou? Impedimento a longo prazo. Pessoa com deficiência, você lembra? Fins. O que é isso? Impedimento de longo prazo de ordem física. Beleza?
de ordem física, olha para cá, ó, de ordem física e intelectual. Eu tirei da ordem aqui só para poder dar um recurso mnemônico mais fácil para você, ó. Ordem física, intelectual, mental ou sensorial. Ó, ordem física, intelectual, ó, mental ou sensorial. Só que ele para por aí o conceito? Não. Ele fala aí, ó, de ordem física, mental ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, e mais à frente eu vou te explicar o que é o conceito de barreira. É aquela que seja uma atitude, um obstáculo, um impedimento que não permita que ele venha gozar em igualdade de condições de determinada situação. Entendeu? Foi? Então é qualquer entrave, atitude, obstáculo, comportamento. Mas eu já vou entrar lá o que é o conceito de barreira, tá? Aqui, ó. Em interação com uma ou mais barreira, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ó, o que é aqui, ó? Ela é uma pessoa com deficiência, aquela que tem um impedimento de longo prazo, e esse impedimento pode ser de ordem física, intelectual, mental ou sensorial, que a gente lembra do FINS, que, ó, em contato com uma ou mais barreiras, beleza? Que em contato com uma mais barreiras, ela vai ter dificuldade aqui, ó, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, em contato com uma ou mais barreiras, pode impedir sua participação em igualdade de condições. Beleza? Então vamos lá. Tio Geraldo, qual é o conceito de pessoa com deficiência? Galera, ó, pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo. E esse impedimento de longo prazo, ele pode ser de que ordem, tio Geraldo? Ele pode ser de ordem física, de ordem intelectual, de ordem mental ou de ordem sensorial. E você já sabe que esse impedimento de longo prazo, quando em contato com uma ou mais barreiras, ele pode impedir a participação da pessoa com deficiência, daquela pessoa, em igualdade de condições. A participação na sociedade em igualdade de condições. Então você percebeu agora o que é o conceito de pessoa com deficiência? Estamos juntos comigo, sim ou não? Então vamos lá. Qual é o conceito de pessoa com deficiência? É aquele impedimento de longo prazo de ordem física, intelectual, mental e sensorial. Você lembra de FINS? Beleza? Que em contato com uma ou mais barreiras pode impedir a sua participação em igualdade de condição. Lembrando para você que quando o tio Geraldo falar barreira, eu tenho diversos tipos de barreiras, tá? Vou botar aqui, ó. Existem diversos tipos de barreiras. Beleza? Existem diversos tipos de barreiras, tá? Eu tenho barreira arquitetônica, eu tenho barreira urbanística, eu tenho barreira atitudinal, eu tenho barreira no sistema de transporte, eu tenho barreira nas telecomunicações.
Beleza? Eu tenho vários tipos de barreiras, que em momento oportuno nós vamos estudar isso daí. Beleza? Então vamos lá. Revisando contigo, pessoa com deficiência é aquela que detém impedimento de longo prazo de ordem física, intelectual, mental ou sensorial, que em contato com uma ou mais barreiras, pode impedir sua participação em igualdade de condições, lembrando que existem diversos tipos de barreira. Então é uma ou mais barreiras, ok? Estamos juntos? Foi... Copie isso daí que está no quadro então para o tio, por favor, tá? Pode copiar. Tá? Aperta o pause que eu vou apagar, tá bom? Então, você já sabe que consideram-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, que a gente lembra do FINS, o qual, em interação com uma ou mais barreira, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Até aí, estamos juntos? Foi? Então olha aí a questão de prova. Essa daí é também da banca FCC. Aí você fala assim, ah, Geraldo, não é minha banca. Galera, olha só, bota o negócio na tua cabeça. Isso daí é um material novo, isso daí é algo novo. Acredito que você sequer deve ter assistido alguma aula a respeito disso. E se você parar para pensar, como é novo, a tendência das bancas é fazer a pergunta da literalidade de lei com possíveis casinhos concretos a respeito, contando uma historinha, mas que você saiba a letra de lei. Por isso que você tem que ter atenção com relação a isso. Eu trago todo e qualquer tipo de questão de qualquer banca para a gente trabalhar aqui, tá? Olha só, Banca FCC TRT da 24ª região. Essa daqui já é uma prova de analista judiciário. É aquela prova que em 2009 você vai estar ganhando inicial R$19 mil. Amém? Vamos lá. Olha só o que ele diz. A legislação mais moderna, antes de ler qualquer coisa, ele falou legislação mais moderna. Qual é a legislação mais moderna? É a lei o quê? 13.146 de 2015. Essa não é a lei mais moderna? Vamos lá. A legislação mais moderna se refere à pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, como... Opa. Ele está dizendo que ele se refere à pessoa que tem. E essa pessoa é o quê? Aqui é o trecho exato do artigo 2º. Ó, pode botar no teu material, artigo 2º da lei. Ou seja, isso aqui está molezinha para você. Ele está falando que é o conceito de deficiente, conceito de pessoa com deficiência, pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais, ou então pessoa excepcional. Galera, vamos lá. Eu vou ter o conceito de deficiência? Vou. É esse conceito aqui? Não, eu não expliquei ele para você. Então risca. Pessoa com deficiência, já te dei o conceito? Já. É esse daqui? É. O gabarito é a letra B. Tá bom? Artigo 2º já está aqui em cima. Pessoa portadora de deficiência, risca o portadora porque essa utilização não é mais correta. Embora algumas legislações elas possuam, mas é porque elas são antigas. Então eu não uso mais a terminologia portadora de deficiência. Tá? Pessoa portadora de necessidades especiais, risca também, porque eu não falo PNE. Muita gente fala, não, porque é o PNE, portador de necessidade especial. Para com isso, não é. O nome é pessoa com deficiência, tá bom? E o excepcional também não é, como a legislação chama, gabarito letra B. B de bonito. Vou passar no concurso público e vou ficar bonito. Você aí de casa que é feio, que ninguém olha para você, que é estranho, que é uma pessoa estranha, que é feia, assim como eu, tem que passar no concurso. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer,
muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Público para poder casar. Eu sou casado porque eu passei no concurso público, porque eu era feio. Porque se eu fosse feio desse jeito e não fosse servidor, eu não ia arrumar ninguém. Beleza? Então vamos lá. Ficou tranquilo? Gabarito letra B. Aí tu fala assim, caramba, Geraldo, é uma questão de analista judiciário. Questão dificílima. Prova dificílima. Prova que no ano de 2019 vai ganhar 19 mil. Amém. Você já está acertando e está achando ridículas as questões. Por quê? É a maneira com que você estuda, é a maneira com que você se propõe a colocar isso daqui, beleza? Quanto mais você se esforçar, mais rápido chega seu resultado, mais rápido a gente alcança a sua aprovação, e eu tenho certeza exata disso, que isso vai acontecer, porque você é o cara, e nós estamos lutando por isso, tá? Beleza? Deixa eu apagar e nós vamos adiante. Aí, se você reparar, você só leu até o artigo 2º caput, você sequer leu os incisos. E aí você para e pensa, caramba, eu já acertei 2 questões de 2017. Verdade. Tudo é a maneira com que você se propõe a estudar. E a maneira com que você está se propondo, colando junto com a gente do LARC Concursos, colando junto comigo, a gente vai alcançar a sua aprovação. Então vamos lá. Olha só, os incisos, eles vêm trazendo conceitos, ok? E esses conceitos, eu vou trabalhá-los com vocês, tá? E aí eu quero que você, mais uma vez, pegue as suas canetinhas coloridas para poder ir marcando o que é diferente, o que é detalhe, o que não é, ok? Algumas vezes eu vou repetir alguns conceitos que são muito mais usuais, então presta atenção. Olha só, você lá no caput aprendeu o artigo de pessoa com deficiência. Agora, esse daqui é o conceito de deficiência. Então vamos lá, pessoa com deficiência é uma coisa, conceito de deficiência é outra. Embora venha tratar do mesmo caso, você vai perceber que tem detalhes diferentes que eu tenho que lembrar entre um e outro. Vamos lá. Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Beleza? Vamos lá por partes. Deficiência. Então, falou em deficiência, você já tem que se ligar que ou houve uma perda, ou existe uma anormalidade, tá bom? Então, ou ela é uma perda, ou ela é uma anormalidade. Então, a gente já bota aqui, deficiência, no nosso macetinho que eu vou fazendo com você, deficiência. Beleza? Deficiência. Você já sabe que a deficiência, ela é o quê? Uma perda ou uma anormalidade. Geraldo, é qualquer anormalidade? Não. Você já sabe que é uma anormalidade que ela vai impedir dele ter acesso, dele se comportar, dele exercer atividades na sociedade como um todo. Por exemplo, eu, professor Geraldo Neto, tenho as pernas tortas. Se você reparar minhas fotos lá no Instagram, @prof. Geraldo Neto, a minha perna é tortinha. Mas esse fato da minha perna ser torta, isso daí vai influenciar em alguma coisa? Isso muda a minha vida? Não. Isso me impede de usufruir e gozar em igualdade de condições? Não. Entendeu? Então já fica essa dica. Mais à frente eu vou trabalhar isso com vocês. Então, deficiência é toda perda ou anormalidade. Estamos juntos? É toda perda ou anormalidade. Vou até colocar aqui, para ficar bonitinho aqui, toda perda ou anormalidade.
tá? Mas é uma perda ou anormalidade de quê, gente? Ah lá, ó, de uma estrutura ou função. Então você já sabe que é toda perda ou anormalidade. Então deixa eu fazer de uma melhor forma aqui para você, ó. Deficiência, ela vai ser o quê? Uma perda ou anormalidade. Perfeito? De que, Geraldo? De uma estrutura ou função. Tá? De uma estrutura, meus braços, minhas pernas, função, a minha função, o braço funciona. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente e lesionou aqui, ó, ele rompeu o tendão aqui de cima. Ou seja, ele tem alguma anormalidade em sua estrutura? Não, você olha para ele, ele é normal, ele tem um braço, agora ele mexe o braço? Não mais, ele faz no máximo isso. Por quê? Ele teve o quê? Uma perda, uma anormalidade na função daquele braço, beleza? Então, ó, é toda perda ou anormalidade em uma estrutura ou função, o que, Geraldo? Ó, psicológica, fisiológica ou anatômica, ou seja, psicológica, fisiológica ou anatômica. E tu lembra, ó, PAF, psicológica, anatômica ou fisiológica. Perfeito? Foi? Então vamos lá, vamos botar o PAF aí, ó. Foi? Ó, é o PAF, para você lembrar na hora da prova, tá? O que é o PAF? Olha lá, psicológica, anatômica ou fisiológica. Ó, psicológica, anatômica ou fisiológica. Tá? Então, eu posso ter ela psicológica? Posso, o cara está 100%, tudo de boa, mas o problema está dentro da cabeça dele, é psicológico. Ou então, ela é o quê? Na anatomia corporal, perdi um braço, perdi dedos, perdi um membro, ou seja, foi anatômica. Ou então, fisiológica, eu não perdi nada, mas com esse acidente o meu rim não funciona mais, o meu intestino grosso não funciona mais, perfeito? Então ela pode ser psicológica, anatômica ou fisiológica. Beleza? Que gera incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Beleza? Então ela vai gerar o quê? Uma incapacidade, ó, gere incapacidade dentro de um padrão considerado normal. Ou seja, essa galerinha aqui, ó, que ela gere incapacidade dentro do padrão considerado normal. Beleza? Então, vamos lá. Galera, qual é o conceito de deficiência? Você já viu que ele é diferente de pessoa com deficiência. Deficiência é toda perda, ou seja, perdeu, ou então uma anormalidade, beleza? De uma estrutura ou função, da função psicológica, anatômica ou fisiológica, ou da estrutura psicológica, anatômica ou fisiológica. Beleza? E ela vai gerar o quê? Uma incapacidade dentro de um padrão que seja considerado normal. Esse padrão ele tem que ser considerado normal, perfeito? Então esse é o conceito de deficiência. Tio Geraldo cai, despenca na prova isso. É o conceito de deficiência. Então repete comigo, vamos lá. Deficiência, fala. Isso aí, deficiência é perda ou anormalidade, fala. Isso, de estrutura ou função, fala. Aí tu fala assim, PAF. De novo, vai. PAF. O que é PAF? Psicológica, anatômica ou fisiológica, que gera incapacidade dentro do padrão considerado normal. Estamos juntos, sim ou não? Perfeito, meus amores. Vamos cair dentro? Então, vamos embora. Aperta o pause aí para você copiar o que está escrito e a gente cai dentro, tá bom?
Aperta o pause aí e vamos lá. Vou apagar, hein? Vamos lá. Então você já sabe o quê? O conceito de deficiência, perfeito? Agora, você vai ver o quê? O conceito de deficiência permanente, tá bom? Geraldo, mais um conceito? Meu filho, mais um conceito. Porque depois que eu falar, eu tenho pessoa com deficiência, eu tenho um conceito de deficiência, eu tenho um conceito de deficiência permanente, de deficiência física, deficiência auditiva, deficiência mental, deficiência. Eu tenho diversos tipos. Então você tem que prestar atenção, ok? Então vamos embora. Deficiência permanente. Então vamos lá. Qual é o conceito da deficiência permanente? É aquela que ocorreu ou se estabilizou. Ou ela ocorreu ou ela se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação, ou ter probabilidade que se altere apesar de novos tratamentos. Então raciocina comigo. A deficiência permanente é aquela que teve o quê? Um período de tempo que fora suficiente para que não tem mais como curar. Ou então, não tem como, ainda que venha criar novos sistemas, novas metodologias, novos tratamentos, tá bom? Ela não vai permitir essa recuperação, ou então ela não vai ter probabilidade nenhuma que venha se alterar aquela situação. Ainda que venha surgir o quê? Novos tratamentos. Eu estou te dando aula para você ser o cara mais sinistro em dominar a legislação com deficiência? Não, eu estou te dando aula para você passar no concurso público. Então vem comigo aqui, olha só, grava. Isso daqui é que vai cair na tua prova, apesar de novos tratamentos. Isso aqui vai cair na tua prova, apesar de novos tratamentos. Por quê? Porque na tua prova ele vai cair exatamente assim, salvo com a realização de novos tratamentos. Aí você vai pensar, e vai ser certo você pensar assim, peraí, se tem novos tratamentos, é deficiência, não é deficiência permanente. Cuidado, porque ele deixa claro no artigo, apesar de novos tratamentos. E eu estou te dando aula para você passar em concurso público, e você vai passar. Ficou tranquilo, galera? Gravou isso daqui? Beleza pura? Então vamos embora. Incapacidade. O que é a incapacidade? A incapacidade ela é uma redução efetiva e acentuada, e eu quero que você sublinhe isso daqui. Efetiva e acentuada, não é qualquer cãibrinha, não é qualquer machucadinho no pé, ela é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social para tudo. Se lembra lá atrás quando eu falei assim, gente, até para chutar você tem que ter talento? Sim, ou seja, toda vez que você vir falar em integração social, trazendo para a sua integração social, isso daí tem alguma coisa a ver com essa legislação e de alguma forma vai estar correto. É óbvio, tá? Isso é dica, é uma dica de prova. Não sabe o que colocar, vai procurar onde está escrito integração social. Foi o que eu falei, até para chutar tem que ter talento, mas não quer dizer que tudo que apareça isso está certo, tá bom? É uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência, aqui está portadora porque é o trecho do artigo, para a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho da função ou atividade a ser exercida. Então venha comigo, eu quero que você lembre isso daqui, Perdão que eu passei demais. Aqui, incapacidade. Ela é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, show de bola, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios e recursos especiais. Como assim, Geraldo? Um equipamento, uma adaptação. Ou eu faço uma adaptação no meio aonde ela está, ou então eu coloco um equipamento. Por exemplo, eu vim andando aqui agora,
peguei a estação do metrô, nem todas as estações do metrô do Rio de Janeiro, elas possuem elevadores. Então, tem algumas escadas que ao lado da escada eles colocam uma plataforma que ela vai o quê? Sendo elevada junto com a escada. Por quê? Aquilo ali é uma adaptação, é um equipamento que uma pessoa que tenha determinada incapacidade precisa utilizar aquilo ali. Perfeito? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para poder não ficar tudo bagunçado quando eu virar para o próximo. Equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência, a pessoa com deficiência, possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho da função ou atividade a ser exercida. Então, esse é o conceito de incapacidade. Cuidado! Na prova, o legislador ele vai misturar conceito de capacidade com o conceito de deficiência. Tenham cuidado. E não venham, pelo amor de Deus, não dá mole com isso, tá bom? Conceito de incapacidade é um, de deficiência é outro, de pessoa com deficiência é outro, entendeu? E ainda tem os específicos, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, tá bom? Até aí estamos juntos? Agora eu quero muito, 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 de todo o meu coração, que você preste atenção, não largue esse teu computador, tua televisão, teu smartphone, tablet, por favor, tenha atenção, porque isso vai cair em prova. Vai cair em prova, eu estou dizendo que vai cair em prova. E você vai mandar mensagem para mim dizendo, Geraldo, caiu em prova. Realmente. Eu boto aqui agora o áudio do WhatsApp aqui, da aula que eu dei esses dias, o aluno falando, caramba, Geraldo, caiu exatamente aquilo que você falou em aula. E é verdade. É aula para concurso público, então se liga só. Pega a sua canetinha aí para ir marcando junto comigo. Deficiência física. Então você já percebeu que eu tenho um conceito genérico de deficiência. Agora, dentre as variadas deficiências que eu tenho, cada uma tem um conceito. Então, fique ligado na deficiência física aqui. E cuidado, que essa daqui um dia vai fazer muita gente errar em concurso público, menos você. Olha só. Deficiência física é a alteração completa ou parcial, ou seja, é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, de um ou mais segmentos do corpo humano. Então vamos lá, é uma alteração completa ou parcial. Eu tive uma alteração parcial no meu braço. É um segmento, sim, nos dois braços, de um ou mais. Eu tive uma alteração completa do meu braço. Ou dos dois braços, entendeu? Então, é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física. Então, ela vai comprometer a minha função física. E aqui ele vai dar de que formas se apresentam essa deficiência física. E é agora que eu quero que você tenha total atenção. Sabe por quê? Se liga aqui, apresentando-se sob a forma de, vamos botar de vermelho, paraplegia, que é a pessoa paraplégica, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, até aí tudo bem, hemiparesia, ostomia, ou seja, é para fora, osto, para fora, beleza? É aquelas bolsas que as pessoas colocam aqui do lado para poder coletar urina, fezes, beleza? Amputação, a pessoa perdeu um braço, perdeu uma perna. Ou ausência de membro, beleza? A pessoa nasceu sem um braço, sem uma perna, sem a mão.
Agora eu quero que você preste atenção, porque isso daqui, se cair na prova, derruba 10 milhões de pessoas, menos você. Paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela é considerada como deficiência física. Paralisia cerebral e deficiência física. Por que eu estou falando isso? Porque você vai pegar uma prova e ele vai falar que a paralisia cerebral é uma deficiência mental. E não é. A deficiência mental, mais à frente, você vai ver que aquele desenvolvimento é significativamente inferior à média, que foi demonstrado antes dos 18 anos. Esse é o conceito de deficiência mental. Cuidado. Paralisia cerebral é deficiência física. Faz asterisco aqui, porque isso vai cair na prova. E o dia que cair, você vai tirar onda rindo, porque eu avisei para você, tá? Paralisia cerebral, o nanismo, que é o anão. Membros com deformidade congênita ou adquirida, por exemplo, nasceu com um braço ou com um pé, a perna, algum membro do seu corpo com algum tipo de deformidade, ou então a pessoa adquiriu aquela deformidade, por exemplo, com eu não me recordo agora, a doença que é a paralisia infantil, que a criança nasce normal, mas depois que ela é acometida daquela doença, ela fica com algumas deformidades em seus membros. Perfeito? Membros com deformidade congênita ou adquirida. Aqui, ó, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. Olha para cá. Eu já tinha falado para você que minha perna é torta, né? É porque aqui a câmera não dá para pegar a perna do professor. Mas a minha perna é torta. É sério mesmo. Aqui, ó. A minha perninha é exatamente assim, ó. Eu tenho aqui, ó, uma perna e a outra perna é assim, ó. É tortinha. O joelho é para dentro. Tem vergonha disso? Não tem vergonha nenhuma. Não me atrapalha em nada. Nasci assim porque papai do céu quis assim. Tá bom? Minha perninha é torta? É. Você lembra do jogador Garrincha, que as pernas dele eram assim, tortas? Sim. Atrapalhava ele a fazer alguma coisa? Não. Perfeito? Então, eu tenho a minha perninha torta. Quer ver outra coisa que eu tenho torta? Ó, se você analisar, ó, minha mão, ó, dedinho tudo certo. Olha essa outra mão aqui, ó. Ó, olha esse dedo aqui, ó, tortinho. Tá vendo? Porque eu já quebrei esse dedo. Tá vendo que essa deformidade aqui, ela só tem natureza estética? Que ela não me atrapalha de fazer nada? Perfeito? Então ele deixa claro aqui, ó, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho ou funções. Ou seja, eu posso até ter algum tipo de deformidade, mas ela não me atrapalha em absolutamente nada. Ela não atrapalha as minhas funções, ela não atrapalha o meu desenvolver das minhas tarefas. Ficou tranquilo? Então vamos embora, tá? Estamos juntos? Deixa o tio apagar aqui para vocês. Beleza? Então esse é o conceito de deficiência física, tá? Qual é a principal atenção que você tem que ter para a paralisia cerebral, tá bom? Que paralisia cerebral, ela é tida como deficiência física, e o outro conceito, outra dica que eu te dou, são as deformidades de ordem estética, que não atrapalhem porcaria nenhuma a pessoa desenvolver as suas atividades, assim inserir na sociedade como um todo. Perfeito? Então, ficou essa dica aí para vocês, tá? Agora, vamos lá. Depois da deficiência física, nós vamos para a deficiência auditiva. E aí, na deficiência auditiva, meu amigo, você vai ter que confiar em mim. Por quê? Porque você vai ter que gravar algumas coisinhas. Tá bom? Então, como assim eu tenho que gravar algumas coisinhas? Por quê? Você vai ter que pensar o seguinte: como ele é deficiente auditivo? Ele vai ter que falar qual é o tipo de exame que vai ser feito para poder ser caracterizado como deficiente auditivo. Tá bom? E algumas frequências. E aí eu quero que você preste atenção a partir de agora. Estou falando de deficiência auditiva. Então, olha só. É uma perda bilateral. Beleza? Ou seja, ó, olha para mim, ó, bilateral. Ela pode ser total ou parcial, tá bom? É uma perda bilateral que pode ser parcial ou total. Aqui, ó, de 41 decibéis ou mais,
auferidas em audiograma nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Ou seja, o que é que você tem que gravar? Deficiência auditiva. É uma perda bilateral? Sim. Parcial ou total? Sim. E ela vai ser auferida, ou seja, ó, de 41 decibéis ou mais. Então tu bota aqui, ó, 41 dB ou mais. Beleza? E elas vão ser auferidas nas frequências, em um exame de audiograma. Em quais frequências? 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Beleza? Então, isso daqui é deficiência auditiva. Pensa, falou em deficiência auditiva, eu vou fazer o quê? Um audiograma, perfeito, que vai ser uma perda parcial ou total, ó, a perda, perdão, bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis ou mais, auferidas nos audiogramas de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Essa daqui é o conceito de deficiência auditiva. Perfeito? Estamos juntos, meus amigos? Então vamos lá. Diante. Agora vem a deficiência visual. Olha para cá. Fala assim, deficiência visual. Fala. Não escutei. Fala. Deficiência visual. Fala. Isso, grita na sua casa assim. Deficiência visual nem sempre é cego. Fala. Vamos lá, de novo. Deficiência visual nem sempre é cego. Fala, vai. Deficiência visual nem sempre é cego. É isso aí. Por que eu quero que você entenda? Porque quando eu falo em deficiência visual, tá? Quando eu falo em deficiência visual, você já imagina o cego, com a bengalinha e um óculos escuro. Cuidado, porque a deficiência visual, ela tem a cegueira, ela tem a baixa visão e eu tenho o campo visual. Beleza? Eu tenho a cegueira e eu tenho a baixa visão. E eu tenho o campo visual. Como assim, tio Geraldo? Como assim, tio Geraldo? Se você analisar, ele fala aqui, ó, deficiência visual. Eu tenho uma cegueira, na qual a acuidade visual, ou seja, aquele exame de acuidade visual, é igual ou menor a 0,05 no melhor olho e com a melhor correção óptica. Ou seja, ela é o quê? Igual ou menor. Ou seja, ela é igual ou menor do que 0,05. Beleza? No melhor olho com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre, ou seja, entre 0,3 e 0,05. Beleza? Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Beleza? No melhor olho com a melhor correção óptica. Beleza? E os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor a 60 graus. Ou seja, o campo visual aqui, ó, somatória em ambos os olhos seja igual ou menor que 60 graus. Igual ou menor que 60 graus. Ou a ocorrência simultânea de qualquer das condições anteriores. Como assim, Geraldo? Ele ter cegueira, mas o campo visual reduzido, ou ter baixa visão e o campo visual reduzido, ou ter em um olho 0,3 e no outro 0,5, tá bom? Eu quero que você lembre o seguinte, tá, gente? Que nesses dois casos aqui, ó, será no melhor olho e com a melhor correção óptica. Como assim, Geraldo? No melhor olho com a melhor correção óptica. O que eu estou dizendo para você? Isso daí eu vou dizer o quê? Eu vou pegar o melhor olho do cara e vou colocar o melhor óculos possível existente ali, a melhor correção, e mesmo assim ele vai ficar com valor igual ou menor a 0,05. Se ele ficar entre 0,3 e 0,05, ele tem baixa visão. Beleza? Então, deficiência visual ela pode ser cegueira, baixa visão ou então ele ter algum problema na somatória do campo visual. Beleza? Uma coisa que a gente fala é o seguinte, ó. Ele também pode ter o quê? Mais de uma condição apresentada. Tá bom? Ou seja, ele pode ter o campo visual reduzido e uma baixa visão, ou ter cegueira e o campo visual reduzido, ou só ter um desses. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que deficiência visual, nem sempre o coleguinha vai ser o quê? Cego, não vai ter nada, não vai enxergar nada. Beleza? Eu tenho algumas observações a dizer para vocês, e são essas daí do quadro, beleza? Então aí eu coloquei para você o que é deficiência visual. Perfeito, meus amores? Estamos juntos? Show de bola? Então já aprendemos o que é deficiência física, o que é deficiência auditiva e o que é deficiência visual, ok? Eu tenho mais uma observação para falar para vocês de deficiência visual, que ela está lá na súmula 377 do STJ. Galera, isso daqui é a qualificação de deficiência visual, é a qualificação de deficiência visual que está na legislação. Mas a súmula 377 do STJ, ela vem dizendo o seguinte, que o portador de visão monocular, portador de visão monocular, ou seja, aquele que só enxerga em um dos olhos,
pode concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência. Beleza? Então, para ficar perfeito aí o seu esboço, a súmula 377 ela diz: peraí, Geraldo, então visão monocular é deficiente? Cuidado. De acordo com o estatuto, ele não fala em visão monocular, beleza? A súmula 377 diz que ele é a título de concurso público para concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência, a visão monocular é enxergada como deficiência. Perfeito? Aperta o pause para copiar que eu vou apagar tudo que está no quadro aí, tá bom? Aperta o pause aí que eu vou copiar, que eu vou apagar. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Então, deixa eu falar agora o artigo de vez para vocês. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Ponto e vírgula. Baixa visão, que significa que a acuidade visual é entre 0,3 e 0,5 no melhor olho, com a melhor correção óptica. E os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual a menor que 60 graus, ou a ocorrência simultânea de qualquer das condições anteriores. E aqui eu trouxe a súmula 377 para vocês, olha só. A condição de deficiência da capacidade de visão em apenas um dos olhos é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, na súmula 377. O portador de visão monocular, ele tem direito a concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. As referências legais do enunciado, ou seja, da súmula 377, foram a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 8º, na Lei 8.112, artigo 5º, parágrafo 2º, e o Decreto 3298, artigo 3º, 4º, inciso 3 e 37. Perfeito? Esse decreto 3298 aí também ele versa a respeito da pessoa com deficiência e a gente vai chegar lá para falar dele, tá bom? Mas isso daqui foi o embasamento jurídico trazido pelo STJ para considerar aquele portador de visão monocular como um deficiente visual. Estamos juntos? Então isso daqui é a cereja do bolo. Não está na legislação, mas o titio trouxe isso daqui para você, tá bom? Estamos juntos? Vamos dar continuidade aqui, ó. Deficiência mental. Galera, aqui eu quero que você bote um asterisco aqui e escreva assim, ó, cuidado. Tá? Por que eu quero que você bote aí cuidado? Porque quando a gente viu lá atrás em deficiência física, a deficiência cerebral, a paralisia cerebral, a gente pode se levar a acreditar que a deficiência cerebral seria uma deficiência mental e não é. Beleza? Por quê? Deficiência mental é aquela que eu tenho um funcionamento intelectual, olha só como é que ele é subjetivo, significativamente inferior à média. Tá bom? Então, aquele funcionamento mental, ele é significativamente inferior à média. E ele vai ocorrer quando, gente? Ó, ele se manifesta antes dos 18 anos. Se ele se manifestou depois, vai ser qualquer outra coisa menos deficiência mental. Ele se manifesta antes dos 18 anos, beleza? Mas não basta ser ele significativamente inferior à média. Ele tem que estar ligado aqui, ó, e limitações, ele fala não fala ou, é e, ou seja, tem que ter isso também. E limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas. Então, vamos lá. O meu desenvolvimento mental ele tem que ser significativamente inferior à média, beleza? E, além disso, ele deve estar ligado a o quê? 2 ou mais habilidades adaptativas. Geraldo, o que seriam habilidades adaptativas? Fala para mim. São o quê?
habilidades ligadas à comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, acadêmicas, lazer, trabalho. Então, peraí, se ele tem um desenvolvimento intelectual significativamente inferior à média, e antes dos 18 anos, sei lá, os 15 anos, ele se apresenta com uma dificuldade em ter um lazer e desenvolvimento de habilidades acadêmicas, ou então ele não consegue ter um cuidado pessoal e trabalhar, ou seja, tá vendo que são duas habilidades adaptativas? Ele tem o quê? Deficiência mental. Perfeito? Esse é o conceito. Então gravem, deficiência mental, primeira coisa, não é paralisia cerebral, porque a paralisia cerebral ela é deficiência física. Vamos lá, deficiência mental é aquela pessoa que tem o quê? Um funcionamento, um desenvolvimento intelectual significativamente inferior à média. Perfeito? E ele se manifestou antes dos 18 anos e ele tem o quê? Problemas em duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, como habilidades sociais, cuidado pessoal, comunicação, utilização dos recursos da comunidade, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Perfeito? Estamos juntos? E o que seria uma deficiência múltipla, tio Geraldo? A deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências, ou seja, ele tem uma deficiência auditiva com uma deficiência visual, ou então ele tem uma deficiência mental com uma deficiência física, ou então ele tem uma deficiência física com uma deficiência visual ou deficiência auditiva, ou ele tem todas essas juntos, ou seja, isso seria o conceito de deficiência múltipla, perfeito? Até aí tudo bem. E eu quero conversar uma coisa com você. Quando a gente está lendo uma legislação e a gente encerra uma parte conceitual, a gente sai da leitura daquela legislação acreditando que a gente é a pessoa mais sinistra do mundo porque a gente já gravou que deficiência física ela pode ser paralisia, pareparesia, monoplegia, triplegia, tetraplegia, deficiência, paralisia cerebral, beleza? Aí você lembra que deficiência auditiva é aquela que foi auferida em um audiograma porque teve o quê? 41 decibéis ou mais nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, ou então que ele tem uma deficiência visual, que no exame de acuidade visual, no melhor olho com a melhor correção óptica, ele ficou com 0,05 ou menos, é cegueira, ou então entre 0,3 e 0,5, que é baixa visão, ou então o campo visual, que é a soma dos campos visuais, elas vão ser iguais ou inferiores a 60 graus, aí tu, tô tirando onda. Que a deficiência mental ela é manifestada antes dos 18 anos, com um grau intelectual significativamente inferior à média e com dificuldade de habilidades adaptativas. Aí eu tenho como habilidades sociais, comunicação, cuidado pessoal, utilização dos recursos da comunidade, habilidades acadêmicas, lazer, trabalho, ou múltipla que junta tudo isso. Aí tu gravou, tu tá afiado. Aí vem o parágrafo 1º e diz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará. Aí daí tudo bem. Aí tu vai falar o quê? Eu vou gravar o que ela vai considerar, né? Gente, olha só, vem comigo. A avaliação da deficiência, quando necessária, ela será o quê? Biopsicossocial. Biopsicossocial. O meio em que ele vive, o psíquico da pessoa, a parte biológica da pessoa. Vai ser realizada por equipe multiprofissional, ou seja, vão ser vários profissionais naquela equipe, beleza? E vários profissionais de várias disciplinas, porque ela é interdisciplinar. E aqui ele diz que vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais e psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades, a restrição de participação. Aí tu gravou o rol, aí tu até se preocupa em gravar esses 4 itenzinhos aqui, os incisos 1, 2, 3 e 4. Aí vem o TRE de São Paulo e te pergunta. Ele fala assim, ó,
A pergunta é simples. TRE de São Paulo, prova de técnico judiciário. Ele fala, a avaliação da deficiência, quando necessária, ou seja, já é o parágrafo primeiro que a gente está estudando, não considerará fatores socioambientais. Ele vai considerar fatores socioambientais? Vai. Letra B. Terá seus instrumentos criados pelo poder legislativo? Ele terá os instrumentos criados pelo poder legislativo? Pelo amor de Deus. Não, nada a ver isso, gente. Não considerará fatores pessoais? Não. Ele vai levar em consideração os fatores pessoais? Sim. Então, eu levo em consideração fatores pessoais, socioambientais. Eu já eliminei aqui, essas alternativas. Será excepcionalmente realizada por equipe multiprofissional? Gente, é regra ou é exceção ela ser realizada aqui, quando necessária, e não é exceção, por equipe multiprofissional. Beleza? Não é exceção, isso é a regra. E depois ele vai e coloca aqui para você. Será biopsicossocial. Olha que coisa linda. A avaliação, olha só, olha aqui, olha o texto do artigo. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Gabarito, letra E. Biopsicossocial. Aí uma questão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, um dos mais disputados do Brasil, mais difíceis do Brasil, você acerta porque você prestou atenção no artigo. Você já percebeu que a gente já acertou 3 questões de concursos faraônicos? Concursos que, se o cara passa, ele nunca mais tenta outro concurso público na vida dele? Prestou atenção? Sim ou não, gente? Então, o que eu quero que você aprenda, meu amigo, minha amiga? Não você vai ler 10 mil vezes, você vai ficar aí se matando. Não, é a forma com que você se prepara. São as palavras que dão ênfase que você tem que ficar ligado. São esses ganchos utilizados pelo legislador que o examinador se apega a eles para poder fazer uma prova para você. Com todo respeito, se você fizer essa prova em casa, a probabilidade de você errar é muito grande. Por quê? Porque é o tipo de texto que você não dá atenção. É o tipo de texto que a gente não tem o hábito de dar atenção. Por exemplo, depois que você viu um rol para decorar, aí ele vai e bota. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, blá, blá, blá. Aí tu grava isso? Não. É muito difícil você gravar. Por isso que aqui eu não quero transformar você em um militante dos direitos da pessoa com deficiência. Que você até seja, por prazer, por vocação. Mas o que eu quero te transformar aqui é em um exímio feitor de provas de concurso público. Você está me entendendo, meu amigo, minha amiga? Perfeito? Então olha para cá. Agora, sem essas travas aqui, para poder a gente entender o contexto. A avaliação da deficiência, quando necessária, ela será biopsicossocial e realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E o que ela vai considerar? Os impedimentos e as funções. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, se ele tem algum impedimento na função ou estrutura corporal, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais que envolvem a sua situação, a limitação no desempenho de atividades, ou seja, o que possivelmente limita ele a desempenhar numa atividade, para saber se de fato se ele é deficiente ou não, para saber se de fato, por exemplo, uma deformidade em algum membro, ela é um fator limitador de inserção social. Aqui, a restrição de participação. Se ele tem restrição de participação em algumas atividades ou atribuições, enfim. Beleza? Isso daqui que vai ser analisado. Veio a questão de 2017 do órgão TRE e você acertou marcando a letra E. Perfeito? Fechando aqui, parágrafo 2º, o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Ou seja, o Poder Executivo ele vai criar os instrumentos que são necessários para avaliar aquela deficiência. Perfeito? Eu sei que eu me estendi, eu vou parar por aqui. E na próxima aula eu dou início ao artigo 3º, dizendo aqui quais são 8 outros conceitos, né? Que ele fala, para fins de aplicação dessa lei, considera-se. Aí tu vai estudar o que é desenho universal, o que é tecnologia assistiva ou ajuda técnica, o que é acessibilidade, esses conceitos que estão caindo
demais na prova. Estão caindo muito. Eu tenho certeza que você vai matar isso, tá bom? Então, eu te agradeço a sua presença até o final, que para mim é um sinal de respeito. Eu tenho certeza que você, junto comigo, até o final, nós iremos arrebentar a boca do balão e vamos destruir toda e qualquer questão de concurso que apareça para você. Pode pesquisar nas redes sociais, pode pesquisar na internet, vai lá no meu Instagram e eu tenho certeza absoluta que você vai ver que eu faço você gabaritar essas questões. Duvida? Estuda comigo que você vai ter certeza disso. Um beijo forte no seu coração, que você venha continuar se esforçando bastante e que Papai do Céu honre todo esse esforço que você está tendo aí com a sua aprovação. E não esqueça de me convidar para a tua festa da posse. Beijo gostoso no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.